Propaganda e Negócios. Apoio ESPM. Quem faz, transforma. Apresentação, Décio Clemente. Olá, estamos aqui direto da Madia Mundo Marketing para conversar com o seu presidente, Francisco Alberto Madia de Souza, presidente da Academia Brasileira de Marketing e também um dos profissionais mais completos do país. Não perca, volto já. A pós-graduação à distância ESPM foi criada para oferecer educação inovadora independente de barreiras geográficas e temporais e para democratizar o acesso ao conhecimento. As disciplinas são apoiadas por webconferências, além de encontros presenciais semestrais com importantes profissionais do mercado. E, ao transformar conhecimento em novas oportunidades, forma líderes com o DNA ESPM. Pós-graduação à distância ESPM. Conecte-se com o futuro. ESPM. Quem faz, transforma. Olá, como eu disse no início, estou aqui ao lado do mestre Madia. Madia, obrigado por nos receber aqui no teu escritório, viu? Obrigado, Décio, obrigado, equipe. Venham sempre, a casa é de vocês. Muito bom te rever. Nós fizemos uma entrevista, batemos um papo há um tempo atrás, sobre os ciclos dos 100 anos, do Peter Drucker. Isso aí. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, desde a época lá de Cristo, né, que você falou daquela época. Como é que funciona isso e em que momento nós estamos? Porque é a era da digital, né? Que nós isso estamos. aí. É isso aí, Décio. Em verdade, a gente está chegando no fim de um terceiro ciclo, né? Essa história que começa toda lá atrás, né? Isso tem a ver com o marketing, tem a ver com a comunicação, tem a ver com o mundo moderno, tem a ver com os negócios, né? O ano que o Peter Drucker defendeu essa tese, escreveu esse livro, é o ano de 1968, né? Que é um ano emblemático, um ano onde aconteceu praticamente tudo. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando termina a Segunda Guerra Mundial, você deve se lembrar, existiu um medo que viesse uma terceira guerra, né? Então, durante uns 10 ou 15 anos, a gente viveu o que se chamava de Guerra Fria, ninguém falava nada para evitar que tivesse uma nova guerra. Quando a Segunda Guerra termina, tem uma cena emblemática que acontece em Times Square, que é o marinheiro beijando uma enfermeira, é a fotografia do beijo, né? Até hoje acredito que foi posada, mas dizem que foi espontânea, né? E naquele beijo tinham dois recados, né? O primeiro recado é chega de guerra, uma manifestação de amor e de carinho. E o segundo recado, ninguém faz muita marola, que o mundo não vai resistir uma terceira guerra. E assim foi, né? Foi 48, 50, entrou nos anos 60, a partir de 65, 66 começa a acontecer um monte de coisas no mundo, não é? Acontece no Brasil, acontece fora do Brasil, não é? Fora do Brasil, você tem o movimento negro nos Estados Unidos, você tem Martin Luther King na Inglaterra, você tem os Beatles no Brasil, você tem os Novos Baianos, você tem o Pasquim, tem Leila Diniz, a pílula anticoncepcional, a Guerra do Vietnã. Então, todas aquelas coisas acontecem naquele momento e quando chega em 1968, 69, as pessoas não aguentavam mais de tanta pressão, né, de tanto segurar sentimentos e emoções, que começa um processo de ruptura e começa a nascer um novo mundo. Nesse momento, o Peter Drucker escreve um livro que se chama Uma Era de Descontinuidade, né? E é nesse livro, o menos aplaudido de todos os 42 livros dele, né? Os outros 41 ele foi ovacionado, esse ninguém tinha coragem de apedrejar o Drucker, mas todo mundo ficou meio constrangido e incomodado com o que ele dizia. O que ele dizia nesse livro? Que de tempos em tempos a gente atravessa uma ponte por uma série de razões ou por uma razão e quando chega do lado de lá começa uma nova etapa na história da humanidade. Nesse livro ele falava que nos últimos 500 anos isso já tinha acontecido 2 vezes, ia acontecer de novo até a virada do milênio. Primeira vez, lá atrás, em 1500, quando Gutenberg inventou a maquininha de imprimir, né? De Cristo a Gutenberg, antes de Cristo a Gutenberg, a única forma de comunicação possível era o boca a boca, era presencial, com a maquininha de Gutenberg, as pessoas pensavam, escreviam, imprimiam, disseminavam. Do que a comunicação começou a circular, a gente atravessou a ponte, começou uma nova história, uma nova época da história da humanidade. Há 200 anos atrás, o James Watt cria a máquina a vapor. Com a máquina a vapor, as pessoas que moravam espalhadas pela face da terra começam a se aproximar das fábricas, nascem as grandes metrópoles, como a cidade de São Paulo, o mundo atravessa a ponte, começa uma nova etapa na história da humanidade. Em 1968, Drucker dizia, né, que a gente ia atravessar a ponte de novo até a virada do milênio, né, até 2000, e a gente de verdade começou a fazer isso a partir de 2000. Só que dessa vez por várias razões. Primeira razão, a nova posição da mulher na sociedade, né? Pela primeira vez na história do mundo,
A mulher, além de cuidar da casa e cuidar dos filhos, ia começar a sair de casa, ia começar a trabalhar. Só esse movimento seria suficiente, porque a mulher é a base da sociedade. Se a base começa a se movimentar, a sociedade se movimenta. Ele falava que o mundo ia falar uma mesma língua e está caminhando para isso, o inglês. O mundo ia ter uma mesma moeda e já caminhou para isso, que é o dólar. E ele falava de um tsunami tecnológico. Só que em 1968... Isso em 1968. A única coisa que existia em 68, você trabalhava em banco, você sabia disso, eram os mainframes, não é? Você não tinha os computadores como a gente tem hoje, né? A sementinha desse novo mundo nasce em 1971, que é o microchip 4004 da Intel, que desde 1971 até hoje, a cada ano que passa, a cada 18 meses, ele diminui de tamanho, aumenta de velocidade, se torna mais acessível em termos de preço, e ele praticamente foi penetrando em todas as coisas. Então, o que o Drucker dizia, o que está acontecendo agora é que a gente está atravessando a ponte de novo, não é? O mundo que a gente nasceu está perdendo as suas características, não é? A gente tem que repensar o nosso modelo de empresa, o modelo que deu certo e funcionou num ambiente que hoje é completamente diferente, não vai funcionar mais. Do lado de cada ponte, as empresas são verticais, com não sei quantos níveis hierárquicos. O capital é o dinheiro e do lado de lá, desse mundo novo que está nascendo, as empresas são planas, são colaborativas e o capital não é mais o dinheiro, o capital é o conhecimento. Então essa é a realidade com a qual a gente se defronta hoje, não é? Todas as empresas, de alguma forma, vão ter que se reposicionar. Não é porque um concorrente fez alguma coisa diferente, porque mudou a legislação, porque mudou o ambiente, né? E se o ambiente muda, não é possível que o mesmo modelo que você utilizou lá atrás, que deu certo, continue dando certo hoje. Então, a história que você pediu para eu lembrar é essa, né? Do livro do Peter Drucker, de 1968, Uma Era de Descontinuidades. Agora todas as empresas têm que rever o modelo. É muito mais difícil para uma multinacional, né, cheia de funcionários, rever o seu modelo de negócio do que uma empresa pequena. Uma startup, uma coisa que já começa nova. Não quero chocar a tua audiência, mas a maioria não vai conseguir. Não vai conseguir. São os dinossauros dos novos tempos, dos tempos modernos. A maioria das grandes corporações, tal como a gente entende hoje, por uma limitação cultural, por um aprisionamento cultural, não conseguirão fazer essa transição. Eles vão ficar no meio do caminho, né? Quando você analisa a curva das novas empresas que estão surgindo e compara com as empresas antigas do mundo antigo, né? Você vai pegar, por exemplo, um Walmart que tem 2 milhões de colaboradores, né? E você pega mais recentemente essas empresas novas, né, da nova economia, da nova sociedade, elas têm 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas dentro. Mas parcerias, compartilhamentos, elas trabalham com 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, todas sustentadas numa plataforma de relacionamento, de troca de informações, de troca de ideias, de trabalho, né? É esse o modelo novo que está nascendo do lado de lá da ponte, né? É muito pouco provável que um Walmart tenha o tempo necessário e suficiente para se destruir e reconstruir. Pior do que isso, ele está aprisionado culturalmente. É possível que nem ele se dê conta do que ele precisa fazer. E quando eventualmente ele se der conta, não vai dar mais tempo. Você se lembra da nossa querida e estimada Kodak, não é? Pois é. O que aconteceu com a Kodak? Ela ficou pelo meio do caminho, ela não conseguiu fazer a transição. A Olivetti. O Flit. Né? A gente é testemunho de uma série de situações que contemplam isso. Agora, né? Sob o ponto de vista do consumidor, né? Tem pessoas que não se adaptam ao mundo novo que vem por aí, né? Por exemplo, com computador, ter conta num banco virtual, né? Ainda as pessoas, muitas, eu inclusive gosto de ir até o banco, ver a minha conta diariamente, receber o extrato em casa, tomar um cafezinho com o gerente e tal. Quer dizer, essa transição das pessoas mais velhas para os mais jovens, como é que fica? Quer dizer, as famílias têm já 3, 4 gerações, né? Sim, a empresa moderna, dependendo da atuação dela, ela vai ter que ter estratégias específicas para determinadas tribos, né? Ou para determinados nichos, dependendo da característica desses nichos, da idade dessas pessoas. A boa notícia dos últimos 100 anos é que o ser humano ganhou 30 anos a mais de vida, né? Eu não sei se você se lembra quando seu pai fez 40 anos. Seu pai era vivo quando fez 40 anos? Então, eu me lembro quando meu pai fez 40 anos, porque a informação que eu tinha naquela época é que quando as pessoas chegavam aos 40 anos, elas morriam. Então eu fui cumprimentar meu pai como se fosse a última vez que eu ia ver meu pai, né? Ele viveu até os 86 anos. Nos últimos 100 anos a gente ganhou 30 anos de vida. O que acontece por esse fato, né? No mundo onde você tinha 2 ou 3 gerações convivendo, hoje você tem 6 ou 7 gerações, né? O Fábio tem uma palestra que ele faz que ele coloca esse quadro, né? Você hoje tem uma probabilidade muito grande de conviver com seus bisnetos e eventualmente você é bisneto, né, de uma bisavó, de uma tataravó que ainda acabou vendo e convivendo com você. E na nossa época, lá atrás, na nossa época é hoje, né? Mas enfim, lá atrás você convivia no máximo com seus pais. E eventualmente, se você tivesse um pouquinho de sorte, você convivia um pouquinho
com seus netos, né? Hoje eu tenho 2 casais de netos, né, que estão próximos de 10 anos e espero conviver com eles bastante tempo, não é? Então, quando você olha o mercado de fora, é isso que você vê. Você vai ter, por exemplo, dentre os meus netos... Você tem neto, não? Tenho neto. Então, o teu neto provavelmente nunca vai entrar numa agência de banco, né? Aliás, quando você fala em banco, você vai falar, o que é isso, não é? Mas você, por exemplo, você de vez em quando vai lá no banco, vai bater um papo, não é? Você tem uma série de recursos que foram colocados à sua disposição que você não vai usar porque você acha chato, né? Você acha um tédio, você acha complicado e você quer aproveitar a tua vida. Então, se as empresas não entenderem isso, que elas têm que ter uma política, uma estratégia para cada uma das diferentes faixas de idade com que a gente está convivendo, felizmente, elas vão ter dificuldade, vão ter problema, ou então que elejam uma única faixa de idade, um único território, para que elas se preservem competitivas. Você, né, me deu outro dia 2 exemplos do que aconteceram, né? Preciso só a gente pontuar para o nosso telespectador, para que eles tenham alguns exemplos. Você me falou sobre um banco, do Unibanco, já falamos em banco aqui, nós trabalhamos em banco. Isso aí. O Madia foi o homem que posicionou o Banco Itaú no Brasil, foi o primeiro que fez isso. A marca forte que tem hoje foi o teu trabalho, não esqueço jamais. O Unibanco lançou o Banco 1, foi um fracasso. Isso aí. Né, porque era um banco totalmente digital. Hoje tem o banco original, nem sei como está. Lançou antes do tempo, por isso não deu certo. As pessoas... como é que funciona isso? Se existe uma coisa... Eles quiseram quebrar o paradigma muito antes, será? Se existe uma coisa que faz parte da natureza humana, é a incapacidade que o ser humano tem de aprender com as lições, não é? As lições dadas os erros cometidos pela própria empresa têm um valor grande, mas os erros cometidos pelos concorrentes têm um valor inestimável, né? Porque o concorrente perde tempo, você aprende com o erro que ele cometeu e toca a sua vida, né? Especificamente, quando você começa com a internet em 1995, na virada do milênio, 1998 e 99, algumas instituições começaram a olhar para o mercado e falaram, esse mercado vai mudar radicalmente, eu vou me reposicionar, tem uma série de coisas que eu faço que não faz mais sentido, e 2 manifestações foram as mais emblemáticas, né? Primeiro, os bancos que saíram correndo para ver quem era o primeiro que lançava um banco sem agências, né? O banco sem gente, né? O banco que até entregava dinheiro, porque as pessoas ainda naquela época precisavam de dinheiro, do dinheiro físico. E a única exceção que o Unibanco fazia, o Banco 1, era para entregar o dinheiro que tinha um mensageiro que levava, que fundamentalmente era um office boy, só que ficava feio um office boy no banco moderno, então eles rebatizaram office boy de courrier. Então ele não tinha office boy, tinha courrier, e era o único contato físico que tinha. Esse banco durou 1 ano, o Unibanco investiu quase 200 milhões de dólares, fechou, porque ninguém entendeu absolutamente nada. E tinha medo de fazer. Tinha medo de fazer, né? Até hoje ainda, muitas pessoas têm medo de fazer. E o segundo que teve esse insight foi o Abílio Diniz, né? Que ele um dia olhou para o mercado e falou, já ninguém mais vai no supermercado, ninguém jamais vai fazer compra, então o que eu vou fazer? Vou juntar todas as minhas redes numa única bandeira, vou fazer um comércio eletrônico, o primeiro comércio eletrônico que o Brasil fez, foi profundamente infeliz ao batizar o comércio eletrônico, porque batizou de Amélia, né? Que é o que nenhuma mulher quer ser. E também durou 1 ano, porque ninguém sabia comprar pelo digital, fazer as compras do dia a dia. As pessoas estavam felizes de ir no supermercado, se divertiam, né? Era um outro momento, era outro tempo, e as pessoas morriam de medo, né? Então não adianta nada a tecnologia tornar possível, não adianta nada a organização querer. Tem que combinar com os russos, tem que ir lá perguntar para o mercado, para ver se verdadeiramente eles estão receptivos, se eles se sentem à vontade, se eles se sentem seguros, e depois tornar tudo isso acessível, porque as organizações inventam essas coisas novas também e tornam essas coisas absolutamente complexas, não é? A grande virtude que tem que ter qualquer produto e serviço é a acessibilidade em todos os sentidos, né? Acessibilidade de compreensão, acessibilidade física, acessibilidade do ponto de vista de grana, acessibilidade do ponto de vista do uso. Se você não atender essas características, provavelmente você não vai conseguir fazer nada. E foi o que aconteceu com o Unibanco naquele momento e com o Pão de Açúcar naquele momento. Mas, de alguma maneira, eles acabaram aprendendo com isso. Eu acho que o Pão de Açúcar talvez tenha aprendido mais do que o próprio Unibanco. Porque né? Parece que tem uma plataforma boa de compras agora. Que está dando certo. Que está dando certo, que está indo. As pessoas se acostumaram. Tinha inclusive um clube de compras que ficou capengando durante muito tempo. Os franceses se revelaram melhores nesse clube de relacionamento do que a família do Pão de Açúcar enquanto teve sob comando dela. Agora, recentemente, com a compra pelo Cassino, eles melhoraram um pouquinho esse programa de relacionamento. Madia, o nosso bloco, você é tão bom que vai passar rápido. Obrigado pelo papo. A gente volta no segundo bloco conversando mais aqui com o Madia. Até já.
O mercado brasileiro busca cada vez mais profissionais com capacidade para liderar, que tenham um conhecimento aprofundado e que saibam indicar caminhos em direção às melhores soluções. Na ESPM, o estudante une conceitos a experiências. Os professores atuantes no mercado o ajudam a desenvolver um pensamento analítico, inovador e criativo, necessário aos líderes de sucesso. Além disso, os estudantes da pós-ESPM se relacionam com colegas que são executivos das melhores empresas do país. Têm portas abertas para expandir o network e se destacar no mundo dos negócios. Tudo isso combinado para formar profissionais com o DNA ESPM, visão inovadora que soma conhecimentos técnicos e práticos a marketing, gestão e empreendedorismo. Pós-graduação ESPM, formando profissionais que estão sempre um passo à frente. ESPM, quem faz, transforma.